Olá pessoal, bora para mais curiosidades no mundo dos gamers. Hoje vamos fazer um top 10 dos principais players no Brasil. Pensando nisso, antes de preparar esse vídeo, analisamos como estabelecer um critério claro para definir os top 10 jogadores do servidor brasileiro. Utilizamos o ranking deles acumulado que contabiliza uma pontuação de 2019 a 2020 dos jogadores. Assim, conseguimos ver quem são os players com maior consistência no servidor brasileiro. Primeiro King, argentino. Agora na primeira colocação. O dono do servidor sul-americano é o argentino K1NG. Apesar da rivalidade com os hermanos, temos que reconhecer que o cara joga muito. Além de ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo, o pro player levou a quinta colocação do torneio. Só nesse campeonato o jogador conquistou $900 mil, o que na época representava cerca de 3,4 milhões de reais. O jogador é de longe o pro player que mais conquistou earnings no servidor. Ele já totaliza mais de $1 milhão. Recentemente o jogador veio morar no Brasil para ter uma melhor conexão com o servidor. O argentino se mudou para o mesmo condomínio de São Bernardo que boa parte dos jogadores brasileiros moram. Segundo King BR. King elevou muito sua performance de 2019 para 2020. Em 2019 o jogador terminou o ano na 4ª colocação e hoje está em primeiro lugar. King já contabiliza 25 torneios de Fortnite e representa uma grande organização internacional de esportes, a Singuality. O jogador começou o ano vencendo 2 Solo Cash Cups já em janeiro. A Contender Solo Capítulo 2 temporada 1 semana 9 e a Contender Solo Capítulo 2 temporada 1 semana 11. Para muitos, King é o melhor jogador brasileiro do servidor. Atualmente o jogador está fazendo trio com Lélio e Diguera. Terceiro Lélio. Apesar de não estar na primeira colocação, o jogador é certamente um dos mais famosos jogadores do servidor. Lélio possui apenas em sua conta de Instagram mais de 1 milhão de seguidores. O craque foi o primeiro sul-americano a conseguir a classificação para a Copa do Mundo. O jogador possui diversos títulos e é um dos jogadores que mais conseguiu earnings. No início do ano já tinha conquistado mais de $150 mil, sendo o brasileiro com mais earnings conquistados. Lélio atua em uma das maiores organizações de esportes do Brasil, a Loud. A organização é uma febre no Brasil. A Loud foi o primeiro time de esportes a atingir a marca de 1 bilhão de visualizações. Ela conseguiu essa marca antes mesmo de organizações de esportes com exposição mundial como a FaZe Clan. Um dos títulos mais importantes vencidos pelo jogador aconteceu na FNCS temporada 10 Grand Finals Trio. Kurtz e V-Shape formaram o trio com Lélio. Lélio terminou 2019 na primeira colocação do ranking da Gamepedia, porém em 2020 ocupa a 11ª colocação. Quarto Kurtz. O pro player foi o brasileiro melhor colocado na Copa do Mundo, onde ficou na 27ª colocação. Em sua última queda o pro player eliminou uma das maiores lendas do jogo, Fui. Kurtz fez parte do trio vencedor do primeiro torneio da Gamers Club no cenário competitivo de Fortnite. Neste torneio o jogador fez trio com o Lélio e o King BR. Recentemente Kurtz foi jogar com outro trio, Frost e Redley. Muitos ficaram chocados com a saída de Kurtz do trio de Lélio e King. Porém logo em seu primeiro torneio com o novo trio, Kurtz venceu o campeonato mais importante do servidor, a FNCS. Esse feito fez Kurtz e Frost se tornarem os únicos jogadores do servidor a vencerem 2 FNCS. Quinto Nyx. O jogador possui apenas 15 anos de idade e tem diversos títulos no Battle Royale. Nyx foi o único brasileiro a conseguir se classificar tanto para o modo solo quanto o duo na Copa do Mundo. O primeiro time do brasileiro foi a W7M Gaming. E logo após classificar para a Copa do Mundo foi junto com boa parte dos jogadores da W7M para a Cloud9. O jogador participou de uma das melhores squads já presentes no servidor. O time era formado pelos jogadores da Cloud9, Nyx, Blackout e DK, junto com nosso conhecido Master. Os jogadores levaram 3 semanas na FNCS Capítulo 2 temporada 1, porém não conseguiram ganhar a Grand Finals, ficando em 8º lugar. Sexto Teshoviking. O jogador teve um baita desempenho em 2019, fechando o ano também na 6ª colocação. O jogador ficou muito perto de se classificar para a Copa do Mundo de Fortnite.
O pro player fez parte do timaço da Red Canids em 2019 que era composto por Zeca Piranha, Dust, Snow e Avir. O jogador acabou saindo da organização no primeiro trimestre de 2020. Apesar de 2020 não estar sendo tão bom quanto 2019 para o jogador, ele mantém um bom posicionamento na tabela onde ocupa a 14ª colocação. Sétimo Master. O jogador já passou por 2 grandes times nacionais. Teve uma passagem no time do jogador de futebol Douglas Costa, o DC Team, onde ficou de junho de 2019 até agosto do mesmo ano. E teve passagem no Team Vikings no início desse ano, ficando de janeiro até março na organização. 2019 foi um bom ano para o jogador, onde conseguiu obter 8ª colocação. Em 2020, o jogador também teve queda no seu rendimento e atualmente ocupa a 25ª colocação do ranking. Uma vitória importante que o pro player teve esse ano foi em uma duel que fez com Lélio na Hit 2 da FNCS Capítulo 2 Temporada 2. Porém, eles não conseguiram levar as Grand Finals da competição e terminaram esse torneio em 19º lugar. 8º Blackouts. O jogador ficou muito perto de classificar para a Copa do Mundo de 2019. Apesar de não ter conseguido a classificação, foi convidado para ser um dos reservas do torneio. O jogador também teve uma queda de rendimento de 2019 para 2020. Em 2019 ficou na 9ª colocação do ranking da Gamepedia. O jogador vem dando uma atenção muito especial na criação de conteúdos e para você ter uma ideia do quanto ele é assistido, ele é a 6ª pessoa mais assistida de Fortnite nessa plataforma. A melhor colocação mais recente reconhecida pela pontuação foi na Aqua in Rocks Throwback Cup, onde o jogador fez uma duel com King. Foram diversos duels que esses dois fizeram em 2020. Nono Story. O ex-jogador da Falcão já venceu uma FNCS Squad, um dos principais torneios do servidor. Esse título veio no final de 2019 na FNCS Grand Finals Capítulo 2 Temporada 1 e a squad era formada por Story, Checo, Lasers e Igo. Depois do título, o pro player formou uma grande parceria com nosso instrutor Checo, participando de diversas duels com o ex-crack da The Boys. 10º DK. O jogador faz parte de uma das maiores organizações de esportes do mundo, a Cloud9. Foi um dos pro players a representarem o Brasil na Copa do Mundo de Fortnite, o que fez DK se tornar um dos jogadores mais reconhecidos do nosso servidor. Apesar de ser uma lenda no jogo, o pro player teve uma queda de rendimento em comparação com 2019. O jogador terminou 2019 na 7ª colocação, e atualmente ocupa a 49ª colocação do ranking da Gamepedia. Sua melhor colocação em 2020 aconteceu em abril na primeira semana da FNCS Capítulo 2 Temporada 2, que foi de duel, ficando em 2º lugar com NDP. Além da Cloud9, o jogador fez parte de outro time nacionalmente reconhecido de esportes, a W7M. Foi lá que fez a primeira parceria de time com Blackouts e Knicks. Logo após a classificação para a Copa do Mundo, os 3 jogadores saíram da W7M para compor o time da Cloud9. Hoje apenas DK e Blackouts representam a organização no cenário competitivo de Fortnite brasileiro. Se inscreva e deixe seu comentário para mais vídeos.